Fala pessoal, vou fazer um vídeo aqui bem rápido para contar um pouco sobre a minha experiência montando meu PC nessa case HX100 da Pichau e contar um pouco sobre a minha dificuldade para quem também tem curiosidade, né? Se dá para montar o PC com as peças micro ATX nesse gabinete compacto aqui. De antemão já posso adiantar que dá certo sim, só que você vai ter que tomar alguns cuidados aí, né? E eu vou contar um pouco das minhas dificuldades aqui. Como vocês podem ver, eu estou com um watercooler de 240 instalado na parte inferior aqui. E para instalar ele, eu tive alguns problemas. Como vocês podem ver aqui, a minha placa-mãe é uma micro ATX. Então, os conectores do painel frontal estão logo aqui embaixo aqui. Não vai dar para ver pelo vídeo. Então, na hora de montar esse water cooler, eu tive que tomar alguns cuidados, né? Primeiramente, eu tive que instalar o water cooler não aqui centralizado nessa chapa do gabinete e tive que instalar ele mais para cima aqui, como vocês podem ver, para que ele não pegasse no painel frontal ali e não desse problema nisso aí. Um ponto a se levar em consideração aqui é que caso a sua conexão de USB 3.0 seja aqui embaixo, pode ser que você tenha alguns problemas aí. Talvez comprando aquele adaptador vertical, né, você consiga resolver isso. Eu não pensei nisso na hora de comprar, mas eu dei sorte, vamos dizer assim, né? Porque o conector USB 3.0 do painel frontal fica abaixo logo abaixo do SATA ali, né? Então, esse é o primeiro ponto. E só por curiosidade, caso eu quisesse instalar esse water cooler em outro lugar, é possível sim. Esse gabinete vem com uma chapa aqui, ó, onde está esses parafusos aqui, e eu não estou usando. Então, caso a minha fonte não fosse ATX e fosse SFX, eu conseguiria instalar o water cooler aqui e eu conseguiria encaixar ele junto com a fonte aqui e não teria problema. Ou então eu conseguiria instalar, deixa eu levantar aqui, eu conseguiria instalar esse water cooler aqui na parte superior junto com a fonte. Mas isso, lembrando, é se ela fosse uma fonte SFX. A minha aqui é uma fonte ATX e ainda não é modular. Então eu tive que tomar alguns cuidados, como vocês podem ver aí. A placa de vídeo aqui ficou no limite, ó. Eu inclusive coloquei um protetor, como se fosse um plástico, né? Que vem junto com a... Cortei um pedaço daquele plástico que vem na caixa da placa de vídeo, né? Para que eu consiga, de alguma forma, proteger aqui. O que estava acontecendo? Quando eu ligava aqui, quando eu ligava o PC e as ventoinhas da placa de vídeo estavam em alta rotação, eles começavam a causar um ruído. Por quê? Porque a placa de vídeo estava relando no metal da fonte aqui. E aí eu consegui solucionar isso colocando esse plástico aqui. Então é isso, pessoal. Ó, aqui também eu tive que usar um extensor PCI, né, para que eu conseguisse colocar a placa de vídeo aqui. Vocês podem ver que a minha placa-mãe está instalado verticalmente aqui, normal. E aí eu usei esse adaptador PCI para conseguir fazer essa instalação aqui. Para instalar essa placa de vídeo junto com essa fonte aqui, eu tive alguns problemas. Primeiramente, eu tive que verificar o tamanho suportado da placa-mãe. E aí o que eu levei como lógica? Olha, se a placa-mãe consegue ficar do lado da minha fonte aqui, então se a minha placa de vídeo for do tamanho da minha placa-mãe, eu vou conseguir fazer essa instalação. Bom, eu consegui. Porém, eu tive uma dificuldade tremenda. O que acontece? Vocês podem ver aqui, ó, onde é parafusado essa fonte. Os parafusos estão aqui, ó. E o que acontece? Ela tem um respiro aqui, ó. Normal. Isso aqui é normal. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que conectar todos os cabos da fonte aonde eles deveriam ser conectados, desparafusar aqui,
chegar essa fonte para trás e aí sim eu consegui entrar com a placa de vídeo aqui para parafusar ela de forma vertical aqui. Deu um pouco de trabalho, mas deu certo no final. Eu ainda não coloquei uma fan aqui de 120, mas eu já fiz os testes em relação ao tamanho e eu vou conseguir colocar essa fan aqui sem problemas. Então, no geral, foi isso aí. Eu acho que de dificuldades foram essas foram os cuidados que eu tive que tomar. Eu consegui ainda fazer uma boa organização de cabo, apesar de ter a minha fonte não ser modular, então os cabos acabam tendo que ficar aqui. Eu não consegui colocar todos eles aqui, mas sim, aqui tem um espaço. Aqui dentro do, vocês podem ver que tem um pequeno vão aqui, né, que a gente consegue organizar vários cabos. Então, eu coloquei alguns lá, mas alguns ainda ficou aqui por causa do espaço ali. Mas no geral eu consegui fazer uma boa organização de cabos. Vou virar aqui, ó. Como vocês podem ver aí. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa aí, pode estar comentando no vídeo aí que eu respondo e ajudo como puder ajudar. Valeu!